Olá, boa noite! Depois de tanto tempo, voltando às lives. Feliz ano novo para quem me acompanha. Boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que para nós psicólogos, eu acho que para toda a sociedade, é um tema muito relevante, que é o Janeiro Branco. Então eu decidi fazer essa live porque, na verdade, muitas pessoas vieram comentar comigo, né? Angélica, o que é o Janeiro Branco? O que é o Janeiro Branco? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa campanha, né? Que ela vem sendo difundida aí ao longo dos anos, mas ainda ela não é extremamente conhecida, né? Da maioria das pessoas, principalmente dos leigos. Para nós, psicólogos, o Janeiro Branco é uma data tão importante quanto talvez para os oncologistas, o Outubro Rosa, por exemplo. Então, são algumas campanhas aí que as pessoas têm feito, não só aqui no Brasil, mas é uma campanha, na verdade, mundial. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O que é importante? Essa live, ela vai ficar sempre legal. Oi, Marcelo, que bom que você conseguiu. Essa live vai ficar gravada, tá? Tanto aqui no Instagram como no meu canal do YouTube, para vocês depois poderem assistir, quem chegar depois, poderem compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho, como eu estava falando, dessa campanha do Janeiro Branco, né? Muitas pessoas têm me perguntado, né? O que é esse tal de Janeiro Branco? O Janeiro Branco é uma campanha, na verdade, que foi criada já há muitos anos e não é à toa que ela é em janeiro. A gente sabe que é o Outubro Rosa, prevenção de câncer, Novembro Azul, prevenção de câncer do homem, né? Tem Setembro Amarelo, que é prevenção de suicídio. E o Janeiro Branco, qual é a importância dele? Na verdade, como eu estava dizendo, não é à toa que foi escolhido o mês de janeiro. Não sei se vocês sabem o porquê do mês de janeiro. O mês de Janeiro Branco foi escolhido por quê? Porque é um mês geralmente de muita, como que eu posso dizer, muita transição, muita mudança, né? É um mês que geralmente a gente termina um ano, né, até dezembro, com muitas expectativas, muito estresse, muitos desgastes. E aí a gente tem o mês de janeiro, que é um mês de mudança. Por exemplo, para um estudante que vai mudar de sala, de faculdade, vai ter um desafio novo. E é um mês que muitas pessoas traçam metas para serem alcançadas ao longo do ano. Então a gente considera, nós psicólogos, que esse final de ano, essa virada de ano, que para muitas pessoas muitas pessoas não enxergam o significado, mas a gente acaba dando um significado muito importante. É como se você estivesse virando, né, uma vida, deixando para trás, vamos dizer assim, uma vida que de repente não estava satisfatória, e novas metas. Isso tem a parte positiva, logicamente, dessa transição, mas tem uma parte que aí entra a campanha do Janeiro Branco. É um momento que a gente precisa de muito equilíbrio emocional, tá? Então, a primeira pergunta que eu vou responder, porque eu recebi algumas perguntas aí ao longo da semana das pessoas quando viram que eu ia falar do assunto, me perguntaram, mas o que é o Janeiro Branco? Então, para começar, Janeiro Branco é a campanha de prevenção à saúde mental, tá? A gente vai falar um pouquinho também o que é essa tal dessa saúde mental, né? E, na verdade, o que é então? Por que essa importância da gente prevenir a saúde mental? A saúde mental, como que eu posso considerar se eu tenho uma boa saúde mental ou não? A saúde mental, na verdade, ela é um equilíbrio, tá?
teu corpo, com a tua mente e, digamos assim, com algo, inclusive até, digamos assim, espiritual, talvez, tá? Esse equilíbrio é um equilíbrio emocional com você mesmo. Esse equilíbrio é o equilíbrio das situações que ocorrem com você e você mesmo. Então, é o quanto, né, ter uma boa saúde mental é o quanto de equilíbrio emocional você tem internamente para lidar com as situações do dia a dia, para lidar com as adversidades, para lidar com as coisas que acontecem com você, tá? Então, resumidamente, a gente pode dizer que a saúde mental é isso, é esse equilíbrio emocional. E qual é a importância que vocês acham que tem a gente cuidar dessa saúde mental? A gente sabe que quando a gente não cuida da saúde mental, a gente pode ter uma série de doenças. Essas doenças podem ser tanto físicas quanto doenças emocionais. Quais são as doenças que geralmente estão associadas à saúde mental, que a gente considera? É a depressão, a ansiedade, o estresse, né? Inclusive algumas psicopatologias, bipolaridades, tudo isso, né, faz com que a pessoa tenha ou não equilíbrio para lidar com o dia a dia dela e com as adversidades que vão acontecendo na vida dela, tá claro? Então, isso é o que a gente busca no janeiro, na campanha do Janeiro Branco. A gente trabalhar em cima de que as pessoas consigam ter um equilíbrio emocional para diminuir, na verdade, o número de pessoas ansiosas, depressivas ou, entre aspas, com desequilíbrio de alguma forma emocional. E isso é importante, com certeza, assim como o Outubro Rosa é extremamente importante, a gente tem uma estimativa de que só a depressão, ela atinge atualmente mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Então, a gente está falando só da depressão, sem contar a ansiedade. A depressão, ela já é considerada doença do século. Então, o Janeiro Branco, ele aborda, na verdade, a prevenção também da depressão e da ansiedade e, consequentemente, do próprio estresse, que o nosso mundo moderno hoje leva a gente a ter bastante depressão, ansiedade e estresse. Então, aí a gente já percebe aí essa importância dessa campanha e da gente trabalhar com essas questões, tá? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, se vocês tiverem perguntas, alguns comentários, podem ir colocando aí, que eu tô olhando aqui o pessoal que tá entrando e eu vou estar respondendo de acordo com o que eu recebi também algumas perguntas ao longo da semana, como eu falei, e vou estar respondendo na medida possível todas as perguntas também, tá? Então, é isso que a gente busca na campanha do Janeiro Branco. É esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio psicológico, tá? Que outras doenças são comuns e que, se você não tiver esse equilíbrio emocional, pode te prejudicar? Inclusive, perturbações psicóticas, esquizofrenias, demências, além da depressão, da ansiedade e do estresse. E também dependências químicas, tá? Drogas, cigarros e tudo mais. Então, a gente sabe que tudo isso pode ser consequência de uma falta de equilíbrio emocional, tá? Então, cuidar dessa saúde mental, como eu falei, é cuidar do corpo, que a gente vai... Eu vou dar umas dicas de como fazer isso, cuidar da mente também, tá? Como que a gente pode cuidar do corpo, Angélica? Como qualquer pessoa ansiosa ou depressiva deveria cuidar. Na verdade, a gente indica muito a prática de atividade física. Independente, provavelmente alguns de vocês já me viram falando muito da prática da atividade física para perda de peso, para mudar hábitos de vida, né? Pela saúde. Mas aqui a gente está falando também de uma saúde que não é só estética e não é só uma saúde do coração, de hipertensão. A gente está falando de uma saúde também mental e psicológica. Então, a prática de atividade física, para quem
pratica vai concordar comigo, ela não faz bem só fisicamente, ela te faz bem emocionalmente, tá? Por quê? Porque durante a prática de atividade física a gente tem uma redução dos hormônios estressantes, que é principalmente, né, cortisol e tudo mais, e noradrenalina, e a gente tem um aumento, né, de sensações e do bem-estar, que é muito em função de serotonina e endorfina, tá? Então, aqui a gente está falando da prática da atividade física como algo, inclusive, não só corpo, mas corpo e mente, tá? Quem pratica atividade física sabe disso. A gente termina de praticar uma atividade física, a gente não se sente só cansado ou bem também fisicamente, mas parece que a gente, como eu digo sempre, a gente lava a alma, né? Eu sempre termino uma atividade física, eu penso assim, missão dada, missão cumprida, né? Por mais que você esteja com preguiça e tudo mais, você tem uma coisa assim de que eu consegui, eu venci, mais um desafio. Então, em termos até de autoestima, de autoconfiança, ou seja, também de saúde mental, a prática de atividade física é muito importante, tá? Tem muitos benefícios você praticar atividade física. Conjuntamente com a atividade física, também é importante qualquer atividade de relaxamento, que você relaxe o teu corpo. Isso é muito bom para quem tem ansiedade. Então, atividades como yoga, meditação, relaxamento físico, relaxamento mental, qualquer atividade que te relaxe corpo e mente. Aí entra também atividades que te deem prazer, não necessariamente a nível corporal, mas pode ser um artesanato, pode ser um hobby, pode ser cozinhar, arrumar gaveta, né? Qualquer coisa que na verdade te dê prazer, te relaxe, distraia a tua cabeça. Então isso te ajuda também nesse equilíbrio emocional. Pensa, provavelmente isso já aconteceu com alguns de vocês. Pensa que às vezes quando a gente está estressado, a gente está ansioso, nervoso, sei lá, a gente liga para um amigo, a gente vai se distrair, a gente vai fazer alguma coisa que a gente gosta, a gente vai brincar com um filho. Quando você termina essa atividade, você sente que você está mais calmo, mais tranquilo, ou seja, você está tendo um equilíbrio emocional muito melhor. Tá? Então isso é muito positivo e muito necessário para você ter esse equilíbrio do teu corpo que eu te falei, tá? Mas e aí, Angélica, como a gente tem o equilíbrio da nossa mente, então, né? Porque tudo bem, do corpo, atividade física, relaxamento, uma yoga, uma meditação, faz sentido. Mas como que a gente tem o equilíbrio do nosso emocional, né? Da nossa mente? Então, a nossa mente, ela é composta do quê? Basicamente de pensamentos, tá? Então, você vai ou não ter um equilíbrio emocional, isso vai depender de quem? Na verdade, depende única e exclusivamente da gente. Por quê? Porque esse equilíbrio emocional, ele tem muito a ver com a forma que você pensa. É o que eu sempre trabalho com os meus pacientes de terapia cognitiva. A questão, o problema, o desafio não é a situação que você está vivendo, mas é como você encara aquela situação. Então fica muito claro que uma pessoa que tem pensamentos negativos, uma pessoa que é pessimista, que se cobra muito, que é muito catastrófica, né? Que acha que tudo de ruim vai acontecer, é uma pessoa que vai ter uma dificuldade muito maior de ter um equilíbrio emocional. Então é uma pessoa que não vai ter um bom humor, né? Que ela vai querer sempre fazer a mesma coisa, que ela vai ter resistência à mudança, porque ela vai achar que não vai dar certo, né? E uma pessoa já com pensamentos positivos é aquela pessoa que vai estar de bem com a vida, vai estar bem humorada, que qualquer adversidade que enfrentar na vida dela, ela vai tentar sempre buscar o aprendizado e não a catástrofe, né? E é aquela pessoa que vai gostar dos desafios, vai gostar das coisas novas, porque ela vai sentir que sempre tem algo que ela possa tirar de positivo
para aprender. Então ela vai desfrutar as situações e ela não vai catastrofizar aquelas situações. Obviamente, não precisa nem falar que é uma pessoa que vai ter menos ansiedade e, consequentemente, menos estresse também. Então a gente considera que é uma pessoa que vai ter uma saúde mental melhor. Tá? Isso entra naquele conceito que eu já falei em outras lives, em outros vídeos meus, aquele conceito da resiliência, né? Aquela pessoa que mesmo diante das adversidades, ela tenta buscar estratégias para mudar, para aprender com aquela situação, né? Para transformar aquela, sabe aquele ditado? Transformar o limão numa limonada, né? Então, pessoas resilientes, na verdade, elas são pessoas que têm uma saúde emocional e um equilíbrio emocional muito maior, tá? Que elas não se desesperam diante daquelas situações, tá bom? Bem-vinda aí o pessoal que tá entrando, a Ivone, Mari, né, o Daniel, Clécia, né, o Marcelo, tem bastante gente entrando aí. Bem-vindos, estamos falando do Janeiro Branco. Para quem não pegou desde o início a live, eu comentei aqui também que essa live vai estar gravada depois, então vocês podem compartilhar e assistir ela por completo, tá bom? Se tiverem dúvidas, vão colocando aí. Eu tenho uma série de perguntas aqui que eu fui recebendo ao longo da semana, mas eu também vou estar respondendo aqui as perguntas de vocês sobre o Janeiro Branco, tá? Se alguém tiver alguma dúvida até aqui ou não pegou algum pedacinho aí do que eu falei, pode me perguntar, tá? Então, o que acaba com a nossa saúde mental, né? Pensamentos negativos, com certeza, tá? Pessoas também que buscam se isolar, buscam a solidão, né? Pessoas que são muito fechadas, que não se abrem, que não compartilham. São pessoas que às vezes elas não vão ter um equilíbrio emocional. São pessoas que às vezes elas tendem a criar hábitos e hábitos mais negativos do que positivos, e com isso elas têm uma dificuldade muito grande de manter esse equilíbrio, né? São pessoas às vezes que vão, sei lá, guardando as dificuldades e tal, e aí quando elas colocam para fora, elas sofrem muito, elas se desgastam, elas muitas vezes ficam segurando aquilo, e isso pode levar a uma ansiedade, a uma depressão e inclusive a qualquer outra doença, tá? Então, um grande vilão para nossa saúde mental é o isolamento, é a solidão e a gente não compartilhar as nossas dificuldades com as pessoas queridas, né? Que a gente poderia fazer isso também, tá? Alguma dúvida até aqui? Sabe aquela frase, né? Corpo são, mente sã, né? Então, Janeiro Branco fala muito disso. Cuidar da mente é cuidar do corpo, é cuidar da vida, tá? Então, vocês vão ver muito esse slogan por aí, né? Do Janeiro Branco. Então, tudo que você fizer na tua vida, que cuide do teu corpo e da tua mente, que faça bem pra você, você tá promovendo uma boa saúde mental para você. É como se você estivesse fazendo a tua parte até para prevenir um quadro de depressão, de ansiedade, tá? Então tem como prevenir? Ah, Angélica, eu tenho mãe depressiva, pai depressivo, a gente sabe que tem componentes químicos, genéticos até em algumas doenças mentais, mas se você fizer coisas como a gente está falando, que tentem manter o teu corpo e a tua mente são, você vai ter menos probabilidade de desencadear esses transtornos mentais também, tá? Então, cuidando do teu corpo, como a gente falou, atividade física, relaxamento e cuidando da tua mente. Então, outra forma que a gente também cuida da nossa mente é aqueles passatempos que eu comentei, né? Fazer alguma coisa que você goste, seja cozinhar, artesanato, você vai se sentir bem com você mesmo, você vai sentir que você tá fazendo coisas importantes para você, né? Você vai mais
além, né? Você vai entrar em contato com você mesmo, tá? Então, a pessoa que tem uma boa saúde mental é aquela pessoa que tem um autoconhecimento, que ela olha para dentro de si, ela sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tá fazendo de legal na vida dela, quais são as satisfações, as insatisfações, o que ela precisa mudar, melhorar enquanto pessoa ou na vida dela de uma forma geral. Tá? E ao mesmo tempo são pessoas que também elas descobrem coisas positivas nelas, mas também elas aceitam e superam algumas dificuldades e adversidades que elas possam vir a ter também, tá? Então, resumindo, é o autoconhecimento, né? Quando a gente tem autoconhecimento e a gente tem aceitação, né? Autoaceitação, com certeza isso vai ajudar no nosso equilíbrio emocional também, tá? E por que isso é importante? Porque eu canso de ver no consultório pessoas que ficam naquele diálogo interno só falando coisas negativas para si mesmo, né? Ah, eu não vou conseguir, ah, eu não sou capaz, ah, não vai dar certo, ah, isso não é pra mim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não favorece a nossa saúde mental, muito pelo contrário, tá? Então eu não tô dizendo também que a gente tem que brincar de poliana e falar, nossa, eu sou ótima, eu sou perfeita, eu sou super competente. Não, aceita aquilo que você não pode mudar, sabe a frase? E vamos tentar melhorar aquilo que você pode. Mas não é se julgando, se condenando que você vai melhorar a tua saúde mental. Muito pelo contrário. Isso vai te levar à depressão, isso vai te levar a baixa autoestima, né? Isso vai fazer você se sentir menos empoderado, tá? Então, fala algo positivo pra você, né? Mesmo que a situação não seja positiva. Você fez uma besteira, você errou, ok, não fala que, não, tá tudo bem, maravilhoso, não, ok, eu errei, eu devia ter feito isso, mas tudo isso é uma experiência para eu aprender, para eu melhorar, então tentar tirar proveito no sentido de aprendizado, inclusive dos teus erros, não ficar se condenando, se punindo, se colocando lá para baixo, não é assim que você vai melhorar, muito pelo contrário, isso provavelmente vai te levar a uma depressão, a autocrítica, a autojulgamento, e aí só tende a piorar, tá? Outra dica aí para vocês melhorarem a saúde mental de vocês. Pessoas ansiosas, que geralmente não têm um bom equilíbrio emocional, são pessoas que elas fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então, uma dica que eu dou para vocês, para não gerar aquela ansiedade, se conscientize, escolha uma coisa, se concentre numa coisa e faça uma coisa por vez. Viva aquele momento. Isso na psicologia positiva a gente fala muito do flow, né? Comece fazendo uma coisa, vai até o final daquilo, porque tem pessoas que começam a fazer uma coisa, faz outra, aí não termina nada e dá aquela sensação de que eu não fiz nada, eu não tenho começo, meio e fim. Então isso é importante. Tô aqui fazendo a live com vocês, eu estou 100% concentrada aqui. Tô fazendo um relatório, tô atendendo um cliente, eu estou presente no aqui e agora. Então, todo o meu corpo e a minha mente está no aqui e agora, tá? Então, eu vou ter sensações físicas, eu vou ouvir os sons, eu vou estar prestando atenção nas imagens, eu vou estar totalmente concentrado no aqui e agora. Tá? Pessoas que têm dificuldade nessa concentração geralmente são pessoas ansiosas, né? Que ficam pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, e isso, como eu falei, detona também a autoestima e traz muito pouco resultado. A gente só tem resultado quando a gente realmente coloca foco, 100% do foco numa coisa só. Que seja meia hora, não importa, mas que você sinta que você está de corpo e mente presente realizando aquilo lá, tá? Isso diminui muito a nossa ansiedade. Outra dica,
fazer algo por outras pessoas, seja um trabalho voluntário, seja uma ajuda qualquer, seja, sei lá, qualquer tipo de ajuda, né? Uma palavra amiga, né? Uma amiga que te liga para te pedir um favor, qualquer coisa, né? Então, as pesquisas dizem que quando a gente faz algo de útil por alguém, ou quando a gente se sente útil, isso faz com que a gente se reconheça mais, a gente se valorize, né? Não só a gente consegue receber mais reconhecimento das pessoas, mas a gente também acaba se valorizando muito mais, tá? Então, isso faz com que a gente tenha um equilíbrio emocional muito maior, né? Isso tem a ver com autoestima, como eu comentei com vocês, tá? Então, sentir que tá valendo a pena, sentir que eu tenho um propósito, tudo isso ajuda na nossa saúde mental também, tá? Então, outra coisa, às vezes as pessoas, principalmente com estresse, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu trabalho com estresse há 20 anos, né? Exatamente 20 anos. E o que eu vejo muito é que as pessoas, quando elas estão passando por uma situação de estresse, algum problema na família, alguma dificuldade emocional, estão deprimidas ou, sei lá, estão com problema de doença na família, qual é a tendência das pessoas? Não vamos generalizar, mas de muitas pessoas, é se isolar, né? Não ser sociável, falar, não tô com cabeça para isso, os amigos ligaram, vamos sair, vamos tomar um chopp, vamos no cinema, vamos, né, sair para conversar. A pessoa tende a se isolar, tanto de amigos quanto de familiares, porque ela acha que ela não vai ser uma boa companhia, ela acha que ela não tá no pique, que ela não tá com ânimo. E isso, gente, na verdade, é uma das piores coisas que a gente pode fazer para o nosso equilíbrio emocional, tá? Então, as pesquisas, quando a gente trabalha com estresse, elas falam que uma das grandes estratégias que a gente tem para lidar com situações de estresse é ter uma rede de apoio social, que a gente fala. O que é a rede de apoio social? É você estar próximo de pessoas queridas, seja familiar, sejam amigos, pessoas que você sabe que se preocupam com você, que gostam de você, que te reconhecem, que te fazem bem, ou que te fazem rir, que te distraiam, que não vão ficar te colocando lá para baixo. Porque muitas vezes quando a gente tá isolado e a gente entra nesse esquema de solidão, a gente não fica colocando a nossa bola lá pra cima, ao contrário, a gente fica colocando a nossa bola lá pra baixo, não é assim? Ah, não vai dar certo, ah, não vou conseguir, ah, minha vida é uma porcaria. E quando a gente tá com pessoas queridas, por mais que não sejam pessoas super divertidas, não tem problema, você tira o foco desses pensamentos autodestrutivos e você se distrai com outras coisas, você se sente amado, e essas pessoas tendem a encher a tua bola, né? Não no sentido de ficar puxando o teu saco, nem de ficar, né? Mas encher a tua bola no sentido de carinho, de amor, de atenção, tá? Então, isso é muito legal, tá? Então, façam isso, não se isolem, estejam próximos de pessoas que te fazem bem, tá? Isso é muito importante. Então, seja mais sociável, e esse sociável também se abra para isso, tá? Porque às vezes você tá lá numa multidão de pessoas e você tá ali só de corpo presente, mas não tá de corpo e alma presente, tá? Outra coisa que a gente falou, né? Atividade física, relaxamento para cuidar de corpo. Cuidar do corpo também, a gente não pode esquecer a questão da alimentação, né? Então, eu falo muito em alguns vídeos aí que eu falo de estresse, comer bem, se alimentar bem, você vai estar com o corpo sadio, o corpo em forma, o corpo, e esse em forma que eu tô dizendo não é só magro, tá? Mas vai estar com energia e com disposição. Da onde a gente pega energia e disposição? A gente precisa de calorias, tá? E as calorias vêm da onde? As calorias vêm do
alimento e também vem da prática de atividade física, né? Que também dá essa energia pra gente, tá? A gente tem uma pergunta aqui do Marcelo. É importante ver o outro lado, né? Ver a pessoa que precisa de apoio e apoiar, estar junto. Legal, Marcelo, muito bem, né? Existem as pesquisas que falam que, na verdade, né, nós psicólogos e quem trabalha na área da saúde sabe muito bem sobre isso. Existem pesquisas que falam que às vezes quando você faz ou um trabalho voluntário, ou você trabalha ou ajuda alguém, não necessariamente profissionalmente, né? Tipo um amigo, às vezes isso te faz tão bem quanto a pessoa, né? Então eu já fiz muitos anos da minha vida trabalho voluntário e eu posso dizer isso para vocês também. E o meu próprio trabalho, né, enquanto psicóloga, a gente se sente bem quando a gente consegue ajudar o outro, né? Então hoje mesmo eu terminei um atendimento, né, de uma cliente que ela foi morar na Alemanha, então a gente encerrou a terapia hoje. E ela me falou isso, como a terapia me fez bem. E é óbvio que isso faz bem pra gente também, né? Então vamos supor que você não tá bem, mas alguém te dá um feedback, ou você percebe que você consegue ajudar alguém, puxa, você ganha teu dia, né? Então quando a gente tá perto de pessoas queridas, a gente tá ajudando as pessoas, a gente também se ajuda, né? Então isso é muito legal. A gente apoia achando que a gente está ajudando o outro, mas a gente também se ajuda, não se esqueçam disso também, né? Então é muito bom também para nossa saúde mental apoiar os outros e perceber quando os outros precisam dessa ajuda, porque nem todo mundo pede ajuda, né? A maioria das pessoas não pede, mas dá sinais de que precisa dessa ajuda também, tá? Legal aí a tua pergunta. Então eu estava falando também do corpo, então atividade física, relaxamento, a alimentação, e outra coisa fundamental para a gente também ter saúde mental é o sono. A gente não pode esquecer disso. A privação de sono não só engorda porque faz a gente não liberar aqueles hormônios e tal, mas faz a gente também agravar transtornos mentais e emocionais, tá? Por quê? Porque a privação de sono geralmente afeta nosso humor, a gente fica de mau humor, a gente fica impaciente, a gente fica intolerante, irritado, tá? Sem contar que a nossa energia física não é a mesma e a mental também não, tá? Porque a gente não consegue se concentrar direito, falha a memória, a gente tá na frente do computador, de repente trabalhando, fazendo alguma coisa e a gente não consegue se concentrar, dá sono, enfim. Então, a questão do sono é muito importante também, cuidar do sono, tá? O Marcelo tá falando, recebi um apoio incrível neste final de semana quando a gente precisa, é fantástico, com certeza, e provavelmente, Marcelo, você se sentiu muito melhor e as pessoas talvez que te apoiaram também se sentiram bem de ver que você estava bem, né? Porque é óbvio que quando a gente está com pessoas queridas, geralmente, né, a gente espera que esse sentimento ele é recíproco. Então, nada melhor do que quando a gente ama alguém, a gente vê que esse alguém está feliz, né? Então, puxa vida, né? Se eu amo, eu quero ver o outro bem. Então, se eu faço alguma coisa para o outro estar bem, eu também fico bem, né? Então, aquele ganha-ganha, né? E às vezes a gente acha, por exemplo, que a gente vai fazer um trabalho voluntário, que a gente vai ajudar um amigo, a gente só ajuda. Não, a gente também está sendo ajudado em tudo isso, tá? Então, isso é muito importante. E é importante também, uma dica, a gente reservar tempo para isso, né? Porque no mundo moderno, a gente está muito no fazer, tarefa. Ah, não vou sair aí com o Marcelo, não vou dar apoio porque preciso fazer um relatório, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, a gente se dar esse tempo para fazer coisas, não só para ajudar os outros, mas para fazer coisas que nos deixam felizes, é muito importante, tá? É muito importante. Sei lá, falar, bom, ó,
tem que fazer um trabalho, tem que trabalhar até tarde, ok, mas vou tirar um tempinho aqui para ligar para um amigo, para ir comer fora, para tomar um café com uma amiga, qualquer coisa é importante também, tá? Então, ter esses momentos dedicados a pessoas queridas, a familiares, a coisas que te dão prazer. E uma coisa legal também, já pegando esse gancho, é você também ter momentos, né, que isso hoje em dia é raro, mas ter momentos em contato com a natureza, né, porque a gente vai estar também trabalhando a questão da mente, né, onde a gente tem a possibilidade de esvaziar a nossa mente, porque às vezes quando a gente está no dia a dia, cidade grande, trânsito, estresse, vai ser assaltado ou não, você tá ali com a mente ligada, você tem que estar com a mente ligada. Na natureza, né, você vai para uma praia, você vai para uma fazenda, você vai estar entrando em contato com a natureza, você não tem que estar tão ligado às coisas, né? Então você desliga facilmente, isso para tua mente faz muito bem, sem contar que para a maioria aqui de nós, estar em contato com a natureza sai da rotina. Não é a nossa rotina para a maioria de nós, né? Por mais que você tenha ali uma árvore, mas estar no meio da natureza. Então, tudo que quebre a tua rotina, aquela coisa enfadonha, aquela coisa chata da rotina, vai te fazer bem, né? Nem que seja, sei lá, fazer uma, entre aspas, uma loucura, fazer uma viagem que não está programada, fazer uma surpresa para alguém. Tudo que quebre tua rotina também vai te fazer bem, né? Porque você vai falar, nossa, como é gostoso. E às vezes, gente, a gente fala, nossa, mas eu não tenho dinheiro para isso. Ah, mas eu não tenho possibilidade. Ah, eu não tenho tempo. Às vezes são coisas muito pequenas, né? Tipo assim, ah, vamos tomar um café? Vamos. Né? Então, assim, sei lá, no meio da tarde, ir lá tomar um café com um amigo, que seja meia hora, quebrou a tua rotina. Aquilo faz muito bem pra gente, tá? Então, isso é muito importante também, tá? Outra coisa, eu falei corpo, mente e espírito, né? Então, desenvolver a espiritualidade. Oi, Ana, tudo bom? A minha prima da Argentina tá me falando olá. Então, procure desenvolver também a tua fé, tá? Independente da crença, independente da religião, né? A fé, a espiritualidade, existem N pesquisas aí dizendo o quanto ter uma área de espiritualidade na tua vida te traz tanto qualidade de vida como também melhoria para algumas coisas, tá? Então, já foram feitas pesquisas com pacientes deprimidos, com pacientes inclusive com câncer, dizendo que as pessoas que têm uma fé em qualquer crença, religião, são pessoas que entendem aquilo que elas estão passando com um significado. Elas dão um significado para aquilo, tá? Que seja de aprendizagem, que seja de qualquer coisa. Então, a fé traz o significado daquilo que você tá vivendo, tá? E aí faz você viver de uma forma mais tranquila e você aceitar mais, mesmo que aquilo seja uma adversidade, tá? Então, pessoas que têm essa espiritualidade enfrentam melhor um câncer, enfrentam melhor uma depressão, né? Elas acreditam que elas podem mudar e elas acreditam que aquilo não é em vão e não é por acaso, que pode tirar uma lição daquilo, tá? Não é um castigo. Entendam, né? Porque existem algumas religiões que trabalham muito nesse sentido de castigo. Eu não acredito nisso. Eu acho que é mais a questão de aprendizado do que de punição, tá? Então, isso é importante também. Bom, o autoconhecimento, eu já falei, né? Aquela coisa de se conhecer, né? Entrar em contato consigo mesmo, de repente, até porque não, né? Fazer uma terapia, né? Que a melhor forma, acredito eu, da gente se conhecer é através de um processo terapêutico também, tá? Que mais? Dúvidas?
Deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Enquanto isso eu tomo uma aguinha, se tiver alguma dúvida. Eu falei um pouquinho de viver no aqui e agora, né? Então, assim, a pessoa que tem um equilíbrio emocional, ela não vive no futuro, porque lembrem-se, quem vive no futuro é a pessoa ansiosa. Então, fique presente, se concentre no aqui e agora e seja realista, tá? Eu falei de pensamento positivo, às vezes as pessoas confundem quando eu falo, tenha pensamento positivo. Tá bom, Angélica, eu vou então pensar positivo, que tudo vai dar certo, que a minha vida é ótima. Não, se não for, não, isso não é ser realista, tá? Então, pensamento positivo é um pensamento positivo, mas tem que ser realista, porque senão isso é enganação, você não vai acreditar, isso não vai ter efeito nenhum para você emocionalmente falando, tá? Então, não seja pessimista, não consegue ser extremamente otimista, seja realista, tá? Fale, isso é difícil, isso não é legal, mas vamos lá, de novo, o que eu posso tirar dessa situação, quais são as possibilidades de resolver o problema, que saídas eu tenho, né? Quais as estratégias que eu posso usar. Então, com isso, você está sendo realista, você não está sendo extremamente otimista, que é aquele oba-oba que muita gente fala, que tudo vai dar certo, mas você também não está sendo pessimista, tá claro? Que mais? Vamos lá. Vamos ver aqui se eu tô esquecendo de alguma coisa. Isso na neurolinguística a gente fala muito, né? Treine a tua mente, né? Então, a gente pode treinar a nossa mente para ter equilíbrio emocional. Isso que é muito importante a gente perceber. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho equilíbrio mesmo, eu sou ansiosa. Às vezes as pessoas acham que a gente saiu da maternidade ansioso. Ninguém saiu da maternidade ansioso. Você aprendeu a ser ansioso. De alguma forma você se treinou, te treinaram, né, pai, mãe, quando você era criança, a pensar e a ser e a agir de uma forma depressiva, pessimista ou ansiosa, tá? Então, o que é importante? É importante você treinar a tua mente. Então, treine a tua mente para ser uma pessoa grata, né? Para praticar o bem, para agradecer as coisas boas, para não focar só nas coisas negativas. A gente sempre tem coisas negativas na nossa vida. E tem gente que tem uma habilidade incrível de colocar uma lupa nas coisas negativas e esquecer as positivas. Então vamos inverter, vamos olhar sim para as negativas no sentido de que eu posso melhorar e mudar, mas vamos valorizar as coisas positivas. Tá? Eu já falei isso em outra live, mas aí é uma dica, né? Uma coisa que eu busco fazer sempre quando eu vou dormir, né? Teve muitos anos da minha vida que eu fiz isso por escrito. Hoje, na verdade, eu faço mais mentalmente. Quais foram as 3 coisas que eu sou grata no dia de hoje? Né? 3 coisas boas que aconteceram, desde coisas pequenas, tá? Fulano deu um sorriso pra mim. Meu cachorro não tá doente. Sei lá, né? Até também 3 coisas que eu gostaria, né, que acontecesse amanhã, por exemplo. Tá? E 3 coisas também que não foram legais, mas o que eu posso aprender com elas. Então é um bom exercício de autoconhecimento, de gratidão, de valorização, tá? E de abertura pra gente mudar aquilo que não tá legal também. Tá? Então seja grato, não fica pensando só nos problemas, olha também para as coisas boas, olha para os aprendizados, aprenda a dizer não, né? A colocar limite nas pessoas. Tem gente que olha muito para o outro, que cuida muito do outro, mas não cuida de si mesmo, né? Então, como eu sempre falo, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se você quer dar, se você quer cuidar, cuide de você. O melhor exercício. E a gente, infelizmente,
a gente tem uma cultura que cuidar da gente ou nos priorizar antes de priorizar os outros parece que é egoísmo, né? As pessoas se sentem culpadas com isso. E isso é a maior besteira que a gente pode pensar, tá? É aquela coisinha da máscara de oxigênio no avião. Se você não tiver oxigênio, se você não tiver saúde física e mental, você não vai conseguir ajudar ninguém. Nem quem tá doente, nem quem precisa de você, nem ninguém. Muito menos a si mesmo, tá? Então, para isso, às vezes a gente precisa falar não, às vezes a gente precisa se priorizar e tá tudo bem, isso não necessariamente é um egoísmo, tá? Aprenda também a se abrir com as pessoas, a confiar nas pessoas, a ser gentil, lembra do ganha-ganha, isso é uma troca também, tá? Então, a partir do momento que eu aceito críticas, que eu critico os outros, mas que eu tenho cuidado ao criticar os outros, tudo isso também vai voltar positivamente ao meu favor também, tá? E aceite algumas mudanças. Tem coisas que a gente não vai mudar, tem coisas que não dependem da gente, ou tem coisas que a gente tem certa limitação para mudar. Então, é aquela frase, né, que tá lá no meu consultório, que eu sempre falo, da minha frase de cabeceira: aceite aquilo que você não pode mudar e mude aquilo que você não pode aceitar, tá? Então não adianta ficar reclamando, vamos arregaçar as mangas e vamos mudar. Não dá para mudar isso? Eu aceito e trabalho dentro de mim essa resignação, tá bom? O Marcelo tá perguntando, e as pessoas que gostam de muito planejamento, como é a saúde emocional, se tem que viver o momento? Sim, tem que viver o momento, mas tem que ter, como tudo na vida, né, Marcelo? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, né? Pessoas que só vivem o momento e que não planejam, não é legal, né? Porque a gente precisa de um certo planejamento para a gente atingir nossas metas, para a gente se organizar, tá? Mas óbvio que tudo em excesso é prejudicial, tá? Pessoas às vezes que planejam muito, isso pode gerar ansiedade nelas? Pode, mas muitas vezes pessoas que se planejam também, elas fazem justamente isso para ficarem mais tranquilas que tudo vai dar certo e diminuir a ansiedade. Então depende de cada um, tá? Não tem muita regra, né? O que a gente não pode é ter o excesso, tá? Tem pessoas que são extremamente metódicas, planejadas, e quando qualquer coisinha sai do lugar, elas se desequilibram, elas não toleram a frustração. E tem pessoas que gostam de se planejar para se organizar e para que aquilo não gere ansiedade para elas. Então, se for esse segundo caso, ok, isso não vai atrapalhar a tua saúde mental. Agora, se for para você ficar inflexível a esse planejamento, ficar preso nesse planejamento e não tiver flexibilidade de mudança, de adversidades, para você, que muitas vezes você não consegue cumprir esse planejamento, talvez isso te estresse e te deixe mais ansioso, tá? Então depende da situação, né? Como eu falei, e eu sempre falo, tudo é uma questão de equilíbrio. Não tem certo e errado, né? Às vezes o que é bom para um não é para o outro, né? E também pessoas que vivem muito, como eu brinco, né? Sempre nos 45 do segundo tempo, né? Sabe aquela coisa? Sem planejamento nenhum, às vezes isso também pode gerar ansiedade, tá? Porque elas nunca sabem o que vai acontecer amanhã, né? Não que a gente saiba e que a gente tenha controle, mas elas vivem só o momento, só o momento, só o momento. Então isso também pode gerar ansiedade, né? Porque elas não sabem o que vai acontecer, tá? Então depende muito, depende de como cada um lida com aquilo, tá? Isso vai muito até do estilo de personalidade de cada um, tá? Gente, são quase 9 horas, alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando aí também que vocês podem compartilhar, eu vou tentar salvar agora essa live aqui, colocar aqui no próprio Instagram, então durante 24 horas ela vai provavelmente permanecer aqui no meus stories do Instagram, e depois a gente vai tentar fazer essa migração aí pro YouTube, como eu tenho feito aqui. Eu falo tentar porque
algumas vezes deu um pau aí, a gente não conseguiu salvar a live, infelizmente. Mas na medida do possível eu vou tentar fazer isso. Se vocês perderam, se vocês acham que valeu a pena, querem compartilhar de alguma forma com amigos, familiares, vai ficar no Stories. Então, durante 24 horas vocês vão conseguir assistir, sei lá, algum pedaço que perderam, tá bom? Então, agradeço aí a participação de todos vocês, agradeço as perguntas, obrigada aí também, Marcelo, pelas perguntas e pela participação, tá bom? Eu mudei um pouquinho o formato, antes eu estava fazendo live cada 15 dias, isso começou a ficar minha agenda muito apertada, então vocês perceberam que eu dei uma sumida aí das lives, reorganizei todo o meu marketing, todas as minhas postagens agora no final do ano. E a partir de agora eu vou fazer live uma vez por mês, tá? Então, vocês sempre vão estar sendo avisados aí através das redes sociais. E a gente sempre está aberto a sugestões e em fevereiro a gente vai ter uma outra live, tá bom? Obrigada, boa noite para vocês e muito obrigada pela participação. Tchau, gente, valeu!